Fala, campeão, segura, porque Deus vai falar contigo. Fala, fica ligado, porque Deus vai falar contigo. Fala, você não vai voltar para casa sem uma poderosa palavra de Deus para a sua vida. Eu estou ouvindo uma canção agora, mais recente. Parei um pouco de ouvir Jirê. Agora eu estou ouvindo uma canção interessante. Eu não me lembro qual é o tema dela. Ok. Eu não me lembro agora o tema dela em inglês, mas em português é A Alegria Virá pela Manhã. Olha para o seu irmão e fala para ele, a alegria virá pela manhã. Fala para ele, o dia inteiro pode ter sido só contrário, mas Deus vai falar com você agora. E amanhã, quando de você acordar, a alegria já estará na sua porta em nome de... Quem recebe essa palavra? Vamos receber a pastora Fabiola com alegria e honra em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, queridos. Glória a Deus. Eita, som aqui é bom, hein? A paz do Senhor Jesus para a igreja, amém? Glória a Deus. Bom estarmos aqui nessa noite. Você concorda com isso? Quero louvar a Deus mais uma vez pela oportunidade de estar aqui nessa casa tão abençoada. E louvar a Deus pela vida desse pastor tão querido, pastor Marcos Gregório, pastora Cristina, que Deus abençoe. E de verdade, né, nunca não, na verdade, não há demagogia nas minhas palavras, mas nunca, é sempre. Sempre que eu tenho a oportunidade de estar aqui, eu falo sobre isso, mas de verdade, de fato, é muito bom ouvir o pastor Marcos Gregório falando da palavra. Eu sinceramente, eu queria ficar ali sentado ouvindo o Senhor, de verdade. Mas é uma grande responsabilidade também ministrar na frente desse pastor, né, não, gente? Aí vocês me ajudam, intercedam aí. Estou aqui acompanhada do homem mais lindo do planeta. Desculpa, pastora Cristina, desculpa. O homem mais lindo do planeta, meu esposo, pastor Vaguinho. Fica de pé aí. E a igreja aplaude a Jesus. Junto com ele, o meu filho mais velho, Wagner Júnior. Fica de pé também. É bonito, é lindo. Faltou o Cainã, que está um pouquinho resfriado, não veio. Mas Deus é bom. Você deseja ouvir a voz de Deus nessa noite? E o Senhor aqueceu o meu coração para essa palavra. Livro de Gênesis, o capítulo é o 41. Gênesis, capítulo 41. Uma passagem bastante conhecida por você, por nós. Mas eu quero convidar você a mergulhar comigo. O versículo é lá para o final, versículos 51 e 52. Gênesis, capítulo 41, versículos 51 e 52. É o que eu vou ler. Glória a Deus. Você achou? Diz amém? Livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 51 e 52. Eu vou ler. Peço que você só acompanhe a leitura, por favor. Diz assim a palavra de Deus. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Eu vou repetir os dois versículos para frisar mais uma vez aqui. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai.
E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Você diz amém? Levanta suas mãos para cá, só para você que crê que o ano de 2023 é o ano de governar, não é isso? Governar e conquistar. Você crê nessa palavra? Eu estou recebendo junto com você aqui também, debaixo dessa palavra. Vamos clamar aos céus. Você pode orar a Deus? Pai, nós queremos render graças a Ti nessa noite, porque nós estamos na Tua casa. Nós estamos aqui, ó Deus, reunidos no Teu nome. E Tu disseste, Senhor, que todas as vezes que nós nos reuníssemos no Teu nome, o Senhor estaria presente. Senhor, e a prova de que uma reunião não é em nome de homem, é a Tua presença. E nós estamos aqui, Senhor, sentindo a Tua presença. Ó Deus, aqui está a Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é poderosa. Senhor, aqui está a minha vida, não tenho, não posso, se o Senhor não derramar sobre mim nessa noite, mas eu estou aqui mais uma vez, disposta a ser movimentada pelo Teu Espírito Santo. Por isso eu te peço, Senhor, fica à vontade. Senhor, eis-me aqui diante da Tua presença, usa-me conforme a Tua vontade nessa noite. Aguça os meus ouvidos, porque eu preciso ouvir a Tua voz. E aonde houver um coração necessitado, aonde houver um coração desejoso de ouvir a Tua voz, o meu pedido, Senhor, é que o Senhor fale e não se cales nessa noite, ó Deus. Fica à vontade, abre os céus em direção a nós e traz a revelação da Tua palavra. Assim nós oramos e já Te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Você que crê e concorda com essa oração, diz amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Livro de Gênesis 41 fala sobre o nosso querido irmão Zé, sobre José. José, filho amado de Jacó. José é aquele que a amada Raquel concebeu. Filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão. E o capítulo 37 é onde começa a desenrolar de uma forma mais clara o destino, a história desse jovem, ainda no capítulo 37, ainda jovem, José. E o texto diz lá em Gênesis capítulo 37 que José, ele era amado do pai. A Bíblia diz que Jacó amava José. E em determinado momento, uma forma de demonstrar esse amor, uma forma de selar, vamos dizer assim, esse amor pelo seu filho amado, Jacó decide preparar uma túnica colorida e colocar sobre José. Você não vai ver no capítulo 37 José pedindo ao pai: eu quero uma túnica diferenciada dos meus irmãos. Você não vai ver em nenhum momento da Bíblia José suplicando algo diferenciado sobre ele, mas o fato é que o pai decidiu dar. E quando o pai decide dar, e quando o pai decide depositar, quem é que vai contender, né? O fato é que era amado do pai, e o pai quer demonstrar esse amor, e esse amor é demonstrado também através de uma túnica colorida. O suficiente para que alguns, à volta de José, a saber, os seus irmãos, começam a estranhar José. O texto do capítulo 37 de Gênesis diz que os irmãos de José não conseguiam falar com ele pacificamente, até então. Até então, os irmãos de José não conseguem conversar com ele pacificamente. Só que chega
um período em que José chega para os seus irmãos e para o seu pai e diz: gente é a expressão da pregadora, só para constar. José vai dizer: gente, eu tive um sonho. Eu tive um sonho que estávamos no campo e o meu molho estava no meio, os vossos molhos ao redor, e os vossos molhos inclinavam diante do meu. Aleluia. E aí os irmãos de José, ouvindo esse sonho, começam a ficar enfurecidos, e o José adiante vai dizer: eu tive mais um sonho. Eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Os irmãos enfurecidos vão lançar uma palavra e vão dizer: você vai reinar sobre nós? Começam a desdenhar dos sonhos de José. Começam a ficarem aborrecidos com os sonhos de José. E aí, então, aqueles que eram para proteger José, aqueles que eram para abraçar os sonhos de José, aqueles que eram para guardar José, aqueles que eram para acreditar em José, são esses que vão se voltar contra José. A ponto de também no capítulo 37, Jacó diz para José: José, vai ver como estão os seus irmãos. E lá vai José obedecer a ordem do seu pai, ver como estão os seus irmãos. E quando ele chega, os irmãos estavam indo para Dotã, enfim. E a Bíblia diz que José vai se aproximando dos irmãos, e de longe os irmãos de José começam a olhar e dizer: olha lá vem o sonhador mor. Eu não sei se você sabe, talvez sim, né? Mas sonhador mor. O sonhador mor aponta para algo grandioso. Eles estão zombando, estão dizendo: lá vem aquele que sonha grande. Lá vem aquele que sonha além das suas possibilidades. Só que além de desdenhar dessa forma e dizer é um sonhador mor, ou seja, é alguém que sonha além das suas possibilidades. Só que quem é amado do Pai não precisa de possibilidades, só precisa de um sonho. Ah, glória seja dada ao nome desse Deus. O fato é que eles dizem: lá vem o sonhador mor. Mas vamos ver o que será dos seus sonhos. Vamos matá-lo. E aí a gente vai ver se vai se concretizar os seus sonhos. E a Bíblia diz que eles vão pegar José. Eu não quero forçar nada, não. Fica ligado aqui, mas entra no texto comigo, porque eu consigo, pela bondade e misericórdia, quando eu começo a falar sobre o texto bíblico, é como se eu conseguisse ver a cena. Eu não sei se isso acontece contigo, mas entra comigo em Gênesis capítulo 37 ainda. Enquanto ele se aproxima, os irmãos de José confabularam antes dele chegar e diz: vamos matar ele. Vamos matar ele, vamos lançar ele numa cova. Só que antes disso, eles vão pegar José e vão arrancar o quê? A túnica. Pegam a túnica, a primeira coisa que eles vão fazer é arrancar aquilo que simbolizava a honra do pai sobre José. Então vão pegar a túnica de José. Só que o que eles não sabem é que eles podem até levar túnica, porque quem sonha os sonhos de Deus não precisa de túnica colorida. Quem sonha os sonhos de Deus só precisa ser fiel a Ele para vivenciar tudo que o Pai tem preparado. Levam a túnica, mas não levam os sonhos. Eu não sei, José, o que você perdeu. Eu não sei, José, o que arrancaram de você. Mas o que eles não sabem é que o Pai sonhou primeiro. E você não depende de túnica. Você não depende de nada dessa terra para viver o que Deus tem para a tua vida. Tem alguém que recebe essa palavra dessa noite? Leva a túnica. Glória a Deus. Lançam José na cova. O que eles não sabem é que não é sonho de José. Até porque pelo resultado da história você vai ver, gente, nunca foi sonho de José.
E eu entendo isso, que tem coisas que sobem ao nosso coração, que até nós mesmos, muitas vezes, vão dizer, que coisa doida da minha cabeça. Só quero te dar um recado da parte de Deus. Não é coisa doida da tua cabeça, não. É o Pai te revelando o que Ele tem preparado para você e para a tua casa. Aquilo não era um sonho qualquer. Eu sei que não dá para entrar muito por esse caminho, para me esmiuçar, enfim. Mas eu não sei você, eu vou dizer por experiência própria. Quantas vezes Deus fala comigo em sonho? Crê você ou não. Lógico que existem algumas situações, algumas coisas que é da cabeça. Eu não sou psicólogo para poder te explicar detalhadamente. Mas uma coisa eu sei. É que eu já vivencio muitas vezes sinais de Deus, plano de Deus através de sonhos. Aquilo não era um desejo de José. Aquilo era Deus mostrando para José o que Ele tinha preparado para ele. A prova disso está na Bíblia. Porque se cumpre justamente como ele sonhou. Não era sonho de José, era plano de Deus. Lançam José na cova. E dizem, vamos ver o que vai ser desse sonho. Aí, você sabe, eles vão pegar José e vão vender José para os ismaelitas. E aí eu fico imaginando a cabeça de um menino de 17 anos. Mas não precisava ter 17 anos. A uma idade um pouquinho mais avançada, vivenciando uma história como essa, a gente pensaria, e o sonho? E o que Deus disse para mim, na beira da minha cama, quando eu estava de joelho? E aquela palavra que foi liberada naquele culto, através daquele pastor, que falou toda a minha história, e aquela palavra, e aquela promessa? O fato é que o desenrolar da história muitas vezes não combina. O cenário que cerca a gente, que a gente é inserido muitas vezes, não combina com a promessa que Deus liberou sobre a nossa vida. Lançado na cova, vendido para os ismaelitas. E a Bíblia diz assim, e o Senhor estava com José. Vendido para os ismaelitas, por fim vendido como escravo para o Egito, vai parar na casa de Potifar. E é interessante, porque no capítulo 39 de Gênesis, o texto diz que o Senhor abençoa a casa de Potifar por causa de José. Tem noção, desculpa a expressão, do perrengue que muitas vezes eu e você passamos? E basta, lógico, porque é a presença de Deus que faz isso. A gente colocar o pé na casa de alguém, a gente liberar uma palavra para alguém e Deus abençoar esse alguém. Deus abençoa a casa de Potifar por amor a José. Só que enquanto isso, José não está vendo a mão de Deus sobre a própria vida. É porque enquanto Deus não faz na nossa vida, Deus faz através da nossa vida para alguém que precisa. Aleluia. Deus ainda não fez na tua casa, mas te usa para fazer na casa de outro. Não tem problema, José. Aguarda, porque o tempo de governar vai chegar. Vendido para a casa de Potifar. O texto é claro, o texto diz, e o Senhor estava com José. O Senhor abençoou a casa de Potifar. E bastou chegar na casa de Potifar, Potifar ser abençoado pela presença de José. Eu não sei o que se passava na cabeça dele, mas eu creio que em alguns momentos da vida José perguntava para Deus, e o sonho? E os molhos? Gente, tem noção de alguém que tem o dom de interpretar sonhos e não consegue até o momento interpretar a própria história, o próprio desenrolar da história? Só depois é que ele vai entender. Na cova, o Senhor estava com José. Vendido para os ismaelitas, o Senhor estava com José. Na casa de Potifar, o Senhor estava com José. Mas o Senhor está com José e agora uma calúnia se levanta contra José. Parece que não combina, né? E aí você sabe que a Bíblia diz que a mulher de Potifar, enfim, vai tentar, vai assediar José. José foge. Mais uma vez alguém fica com a peça das suas vestes.
Só que José agora vai parar onde? Na prisão. Mas não se esqueça, na cova, vendido para os ismaelitas, na prisão, o Senhor estava com José. É simples. Todo esse trajeto meio que bagunçado aos seus olhos, se você olhar um pouquinho melhor, você vai ver a mão de Deus te conduzindo para o propósito que Ele tem para você. Porque do capítulo 37, enquanto os irmãos se levantam com os sonhos de José e vai indo para os ismaelitas e vai chegando no Egito, você vai ver a mão de Deus empurrando José para o propósito de Deus para a vida dele. E é muito interessante, né? Porque Deus mostra em sonhos, Deus mostra o governo, Deus mostra o momento do triunfo, mas Deus não revela o meio. Porque se Ele revela para mim e para você cova, se Ele revela para mim e para você escravidão para ismaelitas, se Ele revela para mim e para você calúnias, e em muitos momentos a gente diria, não dá. Então Deus não revela o meio, Deus revela o final. É por isso que a gente não entende no meio. É por isso que a gente fica às vezes meio confuso no meio, dizendo, Deus, aonde o Senhor está? E Ele está ali, porque parece que não combina, né? Deus no meio de um alvoroço, no meio de uma calúnia, e Deus está ali. Deus estava ali, permitindo tudo. Mas a mão dele também, a mão dele estava assim, ó. Vai, José. Vai, José. Glória a Deus. Eu quero crer debaixo dessa palavra que a mão de Deus está assim com você, ó. Porque talvez em algum momento, como José, você pensou, eu acho que não vai dar mais para mim. E a mão de Deus está, vai, José. Só mais um pouquinho, José. Aguenta aí nesse processo da prisão, da calúnia. Aguenta só mais um pouquinho. Dentro da prisão, a chave da prisão está na mão dele. Até lá dentro da prisão, Deus está dando autoridade para ele administrar o processo. Porque se ele está com a chave da prisão, ele tem liberdade, entre aspas, é claro, de entrar e sair. Só que aqueles que sonham os sonhos de Deus precisam entender e discernir que se Deus está permitindo tal coisa, eu não vou arredar o pé, a não ser que Deus me sinalize. Porque Deus poderia falar com ele, José, mete o pé, José. Mas José era um homem sensível. Está na prisão e a Bíblia diz que aqueles homens, o copeiro e o padeiro, vão sonhar. Lembra? Eles vão ter um sonho. O copeiro e o padeiro contam os sonhos para José. José interpreta o sonho do padeiro, que a cabeça dele ia rodar, né? Que ele seria morto. E a do copeiro, que ele tornaria a servir Faraó. Só que José fala para o copeiro, quando você estiver diante de Faraó, fala de mim. Lembra de mim. Quando você estiver lá naquela reunião, canta o meu nome. Porque a gente é assim, né? Só que Deus não. O copeiro tinha tudo para se lembrar de José, para falar de José. A Bíblia diz que acontece como José interpretou: o padeiro é morto e o copeiro retorna ao seu estado de servir Faraó. Só que a Bíblia diz, e o copeiro morre, porém não se lembrou de José, antes se esqueceu. Só que o bom dessa história é que pode o homem esquecer, mas aquele que deu o sonho não se esquece. Qualquer pessoa pode se esquecer, mas o Deus que fez a promessa, Ele não se esquece. O copeiro se esqueceu de José. Só que no capítulo 41 diz o texto, e aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou. A fim de 2 anos inteiros se completaram 2 anos. 2 anos inteiros. É só quando se completa 2 anos inteiros que Faraó vai sonhar.
Esses 2 anos inteiros, você vai entender pelo desenrolar do texto, é claro, que simboliza o tempo que chegou. O tempo que Deus determinou, porque quando o tempo chega, quando o tempo de Deus realizar aquilo que Ele tem para a minha vida e para a tua vida, até Faraó vai ter que sonhar, para que Deus possa cumprir o que Ele prometeu. Faraó sonha. Faraó só vai sonhar quando chega o tempo. Faraó só vai sonhar quando os 2 anos inteiros se completam. E quando o Faraó sonha agora, Deus, eu creio assim, faz o copeiro se lembrar de José. Não tinha ninguém que pudesse interpretar o sonho, mas o copeiro se lembra de José e fala sobre José. E a Bíblia diz que agora Faraó vai mandar chamar José na prisão. Chegou o tempo. Você crê nessa palavra que chegou o tempo? Chegou o tempo de quem tiver que sonhar para Deus cumprir na tua vida. Esse é o tempo, não é isso? É o tempo de governar. E se completou o tempo, Deus vai preparar alguém, glória a Deus, para sonhar e se cumprir o que Deus tem para a tua vida. Chama José. José se apresenta diante de Faraó, todo arrumadinho, todo engomadinho. Lá vai José diante de Faraó. Faraó chama José. E a Bíblia diz que José respondeu a Faraó. E José respondeu: isso não está em mim. Deus dará respostas de paz a Faraó. E Faraó começa a contar o sonho. E você sabe que José vai interpretar o sonho de Faraó. E quando ele completa o sonho de Faraó, Faraó disse assim: acharíamos um varão como esse, em quem haja o Espírito de Deus. É interessante que ele poderia falar primeiro quanta inteligência e quanta sabedoria, mas o que Faraó vê em José, o Espírito de Deus. Acharíamos algum varão como esse em quem haja o Espírito de Deus? Faraó tira o anel do dedo, tira o anel do dedo e coloca sobre o dedo de José. Além do anel, ele faz vestir as vestes de linho, coloca um colar no seu pescoço, enfim. Quando ele coloca o anel no dedo, o anel fala de autoridade. É Deus dizendo para José: chegou o tempo de você governar os tempos. Você vai administrar. É Deus liberando para mim e para você nessa noite autoridade. Para quê, Fabíola? Para governar os tempos. É autoridade para administrar situações e circunstâncias. Autoridade para governar. Tira o anel do dedo. E a Bíblia diz que agora José vai se tornar governador do Egito. Quem diria, hein, José? A gente, na nossa linguagem aqui de hoje, a gente diria: quem te viu lá na cova. Quem te viu lá na cova. Eu não estou pregando vingança não, tá? Se liga no trono, porque eu não gosto muito dessa história não. Mas isso é uma realidade, ok? É uma realidade. Porque quem viu José na cova com a túnica arrancada não tem noção de que no capítulo 41, versículo 38 em diante, Deus vai levantar um José para governar. Mas você vai entender que de fato não há espírito de vingança nessa mensagem, porque José vai começar a governar. E a Bíblia diz no texto que nós lemos, que agora José tem uma esposa, a Zenate, enfim, e eles vão agora gerar. E ele diz, e chamou José o nome do primogênito, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o trabalho da casa do meu pai. E o nome do segundo, ele diz que ele chama Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Só que quando eu estava lendo esse texto e meditando na história de José, olhando para isso, eu atentei: antes de gerar Efraim, José
Asenate, enfim, José vai gerar Manassés, que quer dizer aquele que faz esquecer. E isso é interessante porque Deus me fez esquecer de todo o trabalho da casa de meu pai. O que nos faz perceber que antes de crescer na terra da aflição, primeiro a gente precisa esquecer. Antes de crescer na terra da aflição, antes de gerar Efraim, ele gera Manassés. E aí a gente precisa entender também que gerar Manassés, esquecer de todo o trabalho da casa de meu pai, quando ele dá nome ao filho, ele não está dizendo que ele não se lembra da cova. Ele não está dizendo que ele não se lembra dos olhares de inveja dos seus irmãos. Ele não está dizendo que ele teve amnésia, que ele se esqueceu. O que José está dizendo é que Deus me fez gerar Manassés, Deus me fez esquecer. Ou seja, ele está nos ensinando que chegou aonde chegou porque ele decidiu perdoar. Então, antes de crescer José, antes de gerar Efraim, é preciso perdoar. E perdoar não é ter amnésia. Perdoar é decidir não remoer mais tantos acontecimentos que nos fizeram sofrer, de forma que a gente se lembra, e quando a gente decide perdoar, a gente entende e libera. Não tem mais dor. Quando se perdoa, você lembra, mas não tem mais dor. Quer crescer na terra da aflição? Gera Manassés primeiro. Libera esse perdão aí que está há tanto tempo que Deus está requerendo de você nessa noite. Libera. Decida. Por mais eu sei que não, em algumas circunstâncias, ou na grande maioria não é tão fácil, mas decida hoje gerar Manassés. Porque é nessa terra de aflição que Deus quer te fazer crescer. Deus quer te dar um Efraim, mas para te dar um Efraim você precisa gerar Manassés. A prova de que José não se esqueceu, perdoou, mas não se esqueceu, está no capítulo 45. Depois de toda aquela artimanha, eu diria, depois de todo aquele jogo, né, com os irmãos, ele não se revela, ele reconhece, porque isso é interessante, os irmãos não reconhecem José, mas José reconhece os seus irmãos, porque quem decidiu gerar Manassés fica diferente mesmo. Quem decidiu gerar Manassés, quem decidiu perdoar, o semblante não é mais o mesmo. Os irmãos não reconhecem José. Só que, como eu disse, depois de toda aquela artimanha, depois de toda aquela coisa, né, manda trazer Benjamim, aquela história toda que você sabe, que José vai fazer com que seus irmãos se conduzam até a sua casa. Agora José vai se dar a conhecer os seus irmãos. A Bíblia diz que ele vai te mandar todos os seus servos saírem e fica só ele e os irmãos, e ele vai começar a levantar a voz e chorar de maneira que os egípcios ouviram. Eu não posso desprezar isso aqui, porque, gente, como que Deus é perfeito? Deus não mostra um José que liberou o perdão e que não está aqui, e que está indiferente diante daquela cena. Ele não está ali, creio eu, porque ele decidiu perdoar, remoendo as dores. Só que José, quando os irmãos se apresentam para ele, lembra, os irmãos vão se inclinar diante de José. É claro que naquele momento ele se lembra de tantos anos atrás, quando Deus deu para ele o sonho. Os irmãos se inclinam diante de José, e eu imagino José olhando para aquela cena e se lembrando, é verdade. Lá atrás Deus me mostrou, lá atrás Deus me prometeu, eu não entendi todo esse processo, mas agora estou entendendo. Tanto que quando ele vai dar-se a conhecer os seus irmãos, ele começa a chorar, e ele vai começar a dizer: vive ainda o nosso pai? Como está o nosso pai? Vive ainda o nosso pai? E aqueles homens olhando perplexos para José, boquiabertos, sem entender, olhando para ele, e ele diz: sou eu, José, aquele que vocês venderam para o Egito, aquele que vocês venderam como escravo. Ah, sou eu, José, o sonhador mor. Olha, mas não se atemorize, ele diz, não se atemorize, não se preocupe por vocês terem me vendido.
Olha o nível do perdão. Não se atemorize por vocês terem me vendido e me permitido me trazer para cá, me fazer chegar aqui, porque não foram vocês. Não foi vocês que me venderam para cá. Não foi a mão de vocês que fez isso, mas Deus me enviou adiante de vós. Deus me colocou na frente de vocês para um grande livramento. É José entendendo que todo o processo da tua trajetória até aqui, Deus estava conduzindo para um grande livramento, para a sua casa, para a sua família e até para aqueles que o traiu. Gente, até para quem o vendeu. Essa parte pode não ser muito gostosa para alguns, mas a verdade é que os processos que a gente atravessa na vida, as covas, as prisões, as calúnias, enfim, lógico, tem um propósito. Na vida de José era o sonho que Deus deu e que ia se concretizar. Era o propósito de governo na mão de José. Só que para isso, Deus permitiu ele atravessar aquele caminho, e ele mesmo reconhece e diz: foi para um grande livramento. Então entenda nessa noite, debaixo dessa palavra, no livro de Gênesis, todo esse trajeto de dor e de dificuldade, enfim, a gente pode dar nome para tanta coisa, para os nossos processos, né? Mas tudo isso, de verdade, há um propósito de Deus. Tudo isso, por trás de tudo isso, você não está vendo, eu não estou vendo, mas tem a mão de Deus empurrando a gente assim, ó, conduzindo a gente, dizendo: vai, José, aguenta só mais um pouquinho. Aguenta só mais um pouquinho. A prisão foi o último processo. Aguenta só mais um pouquinho essa prisão, porque daí eu vou colocar um anel de autoridade na tua mão para você governar sobre as circunstâncias. Fica de pé adorando a Deus nessa noite. Se você pode, aplaude a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. É interessante porque nós estamos aqui reunidos nessa noite no nome de Jesus, não é verdade? E muito maior, bem maior do que José. A gente sabe que Jesus, Ele foi submetido a tantas circunstâncias e a tantas situações como essas. Só que todo o trajeto de Jesus empurrava Jesus simplesmente para o propósito do Pai. Empurrava Jesus simplesmente para o propósito do Pai. Qual era o propósito do Pai? O Calvário. Submetido às dores, às calúnias, à traição. Mas Jesus se submeteu ao processo. E o resultado do processo que Ele foi submetido está aqui nessa noite. Porque se submeteu e ia até a cruz, ao terceiro dia ressuscitou, e Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus se submeteu ao perdão, abre aspas, a gerar Manassés e a, por fim, Efraim crescer na terra da aflição. O resultado do crescimento, a igreja, eu e você, que estamos aqui reunidos nessa noite para entender que há um Deus que submeteu as dores por amor a mim e a você. E eu, antes de orar, eu quero declarar sobre a tua vida que essa é a noite de Deus colocar nas suas mãos esse anel que você precisa. Se é o tempo, não vou ser leviana, mas se é o tempo, se chegou o tempo, José, que se cumpra o tempo de governo na tua vida. Agora, se você ainda se encontra no processo da cova, ou se você ainda está no processo do caminho na carroça dos ismaelitas, Deus só está querendo te lembrar: aguenta mais um pouquinho, porque lá na frente vai se cumprir tudo aquilo que eu liberei sobre você lá atrás no sonho. Glória a Deus, glória a Jesus.
menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Quantos querem mais do Senhor na sua vida? Cante com a gente. Nós precisamos, nós queremos, Senhor. Derrama sobre nós. Um coração quebrantado para perdoar e para viver grandes coisas. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Peça a presença dele na sua vida. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. Que ele cresça, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Essa noite, diante dessa palavra que foi ministrada, na unção que está nesse lugar de governar, de conquistar, nós precisamos falar com você que entrou nesse lugar nesta noite. Há um Deus nessa noite que está batendo na porta do seu coração, e talvez você tenha entrado neste lugar também com sentimento de que tenha sido traído, tenha sido machucado, de tenha sido ofendido, e nesta noite está sendo pregado, está sendo falado de um Deus que um dia escolheu um José para viver os seus grandes sonhos. E Deus também tem sonho para fazer na sua vida. Tudo que aconteceu na sua vida até você chegar aqui é porque Deus tem um propósito para realizar na sua vida e na sua família. Esse casal que está aqui diante de vocês é um casal que há 23 anos atrás teve o privilégio de ouvir essa palavra, de ouvir uma palavra que mudou a nossa história, que mudou a nossa vida, que mudou a nossa família. Talvez muitos estejam olhando assim, até olhando, rapaz, eu já vi esse cara, parece com um pagodeiro que eu vi muitas vezes na televisão, todo vestido de branco, com um chapéu do pilintra na cabeça, cantando músicas que levavam pessoas a se embebedar, a se drogar, a se prostituir. Mas há 23 anos atrás a minha esposa entrou numa igreja e ouviu um profeta dizer: creia no Senhor e será salvo tu e tua casa. E ela acreditou nessa promessa. E um ano depois, através dela, eu estava conhecendo esse Deus, o Deus de José, o Deus de Marcos Gregório, o Deus de Fabíola, entrou na minha vida e se tornou o meu Deus também. E Ele quer entrar na sua vida e na sua família também. Eu não vou me alongar muito. Jesus mudou a nossa história, mudou a nossa família. Hoje nossos filhos crescem na presença do Senhor. Hoje eu pego no microfone há 20 anos para glorificar e exaltar a esse Deus que quer transformar também a sua história e a sua família. Se você entrou aqui nesse lugar e muitos têm falado para você que não tem mais jeito para os seus problemas, que não tem mais jeito para a sua casa, para a sua família, eu vim aqui como testemunho vivo
daquele pagodeiro que você via cantando marrom, bombom, a mina de fé, viciado, drogado, mulherengo, hoje está aqui como um homem transformado. Deus pode fazer. Assim como a Fabíola pregou, ela não entendia o propósito, tanto sofrimento, tanta luta, mas Deus tinha um propósito, Deus tinha um sonho para se cumprir. E hoje nós estamos aqui dizendo para você, se você quer esse Jesus também na sua vida, se você quer entregar a sua vida para ser controlada por esse Deus ou por esse Jesus, se você está aqui hoje, nós queremos orar por você, com a permissão do pastor. Se você está aqui e quer esse Jesus também na sua vida, levante a sua mão. Levante a sua mão onde você estiver. Se você quer esse Jesus controlando, se você quer colocar a sua vida sob o controle, nas mãos desse Deus que foi pregado aqui nessa noite, eu quero te fazer um convite. Sai do seu lugar e vem aqui receber a oração do pastor Marco Gregório. Onde você estiver agora, sai do seu lugar, vem até aqui. Não fique com medo, com vergonha, não fique com timidez, porque o maior é o que Deus tem para fazer na sua vida. Talvez tenha alguém do teu lado que esteja numa condição de que precisa ter uma aliança com esse Deus. E um momento como esse é um momento de guerra, de batalha. E você pode muito bem colocar as mãos sobre o ombro dele e falar: vamos lá que eu vou lá na frente contigo. Não está trazendo para um churrasco, não está trazendo para o ensaio da escola de samba, não está trazendo para desfilar no carnaval, mas está vindo para a maior e melhor decisão que essa pessoa pode tomar na sua vida. Há alguém nessa noite que quer esse Jesus na sua vida e na sua família? Sai do seu lugar, vem aqui na frente, que nós queremos orar por você. Vem aqui na frente. Talvez você esteja aqui também naquela condição de um dia entregou a sua vida para esse Deus, um dia aceitou a Jesus como seu Salvador, mas no meio do caminho você se decepcionou, se desapontou, se entristeceu com alguma coisa, e isso fez você se afastar da casa do Senhor. Mas Deus nunca se afastou de você, e é por isso que você está aqui dentro hoje. Se você ainda acredita que Deus tem um plano de salvação para você e para a sua família, sai do seu lugar e vem até aqui receber essa oração. O diabo diz que você é desviado, porque esse é o título que ele tem. Está na palavra de Deus que ele se desviou do caminho do Senhor, mas está na palavra também de que ele está condenado a perecer no inferno. Você não. Se você está aqui é porque Deus já tem um projeto. Os sonhos de Deus para a sua vida e para a sua família não terminaram. Se você está aqui nessa noite, sai do seu lugar e vem aqui receber essa oração. Sai, nós estamos aguardando. Vem para tomar a melhor decisão da sua vida. Vem para tomar a melhor decisão para a sua casa e para a sua família. Se não há ninguém, que Deus tenha graça e misericórdia na sua casa e na sua família. Nós queremos agradecer por esta oportunidade. Mas se você está aqui, não perca a oportunidade que Deus está te dando hoje. Pastor Marcos. Mais uma vez, vamos lá. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de amor. Adore ele, cante. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os dias. Glória a Deus. Você me